Olá pessoal, tudo bem? Feliz ano novo, né? Que 2025 seja um ano excelente, cheio de realizações, de prosperidade, de abundância, de amor, de saúde, enfim, de realizações. O pessoal abriu nessa semana a caixinha pedindo sugestões de temáticas de vídeos, né? E uma das sugestões foi a questão de como diferenciar a minha intuição, né, de uma fantasia ou até mesmo de uma paranoia. E eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, da questão de observar o nosso corpo físico, né? Quando eu tenho uma tomada, eu posso estar angustiado, ansioso, mas quando eu tenho uma tomada de decisão na minha vida que está de acordo com o meu propósito, com a minha intuição, né, com o meu eu interior, eu normalmente me sinto em paz, eu relaxo, mas eu estou ansiosa e quando eu digo, por exemplo, sim para aquela determinada coisa ou não, eu me sinto em paz com aquilo. Só que o que eu percebo na questão de quando vem aquela voz, né, da intuição, como saber se aquilo é algo intuitivo ou é uma fantasia que a nossa mente está criando. Então eu pensei sobre isso e algumas coisas eu acho que pode ajudar, algumas estratégias para ajudar. Quando eu estou fantasiando algo, né, que aquilo vem da minha mente, normalmente eu estou pensando sobre, né? Por exemplo, eu estou apaixonado por alguém e aí eu fico fantasiando como seria legal aquele relacionamento, né? Se a pessoa, por exemplo, tem sonho em casar, ter filhos, fico imaginando e criando histórias, então eu já estou pensando sobre aquilo e é algo que é bom no sentido físico, assim, e até emocional, porque se tu tá imaginando algo, tu tá vendo ali num cenário positivo, né? Aquela fantasia, tu tá criando algo positivo. Quando é algo intuitivo, que vem aquela voz, normalmente a gente não está pensando sobre, a gente não está nem pensando naquele assunto e é como se essa voz interior viesse como um sopro. Então eu estou pensando fazendo outra atividade, né? Por isso que normalmente a intuição vem após a meditação, porque eu consegui silenciar a minha mente. Então, ao contrário da fantasia e da paranoia, eu não estou pensando sobre aquele assunto. Eu não estou pensando sobre aquela pessoa, sobre aquele emprego, né? Sobre ganhar lá na Mega Sena e ver tudo que eu vou fazer. Então, eu não estou fantasiando sobre. Eu estou em estado meditativo ou eu estou fazendo outra atividade que eu estou ocupando a minha mente com outra coisa e vem aquele sopro intuitivo, tá? Muitas vezes essa intuição, ela nos causa algum desconforto. Porque, por exemplo, pode vir assim, eu preciso, por exemplo, você está insatisfeito com o seu trabalho. Eu acho que eu deveria porque vem uma intuição, pede demissão hoje. No momento, aquilo ali vai ter que causar algum desconforto, porque vai vir todos os teus medos, as tuas crenças, né? Medo da escassez, medo de não dar certo, por exemplo, se tu tem um sonho de empreender em alguma outra coisa. Então, pode vir aquela sensação de desconforto, né? Porque é algo ousado, é algo que às vezes não tem explicação, e na maioria das vezes não tem uma explicação racional, né? Alguma ideia, às vezes, de um novo projeto que você nunca viu falar sobre aquilo e vem aquele sopro, porque você não faz assim, daquele jeito, porque você não cria. E aí, quando vem essa intuição, automaticamente a gente já vai pro mental e pro racional e fica pensando, não, mas isso não tem pé nem cabeça, né? Se você for avaliar, ler as biografias das pessoas, enfim, né, que tiveram grandes ideias, normalmente elas foram tidas e julgadas por elas e pelos outros como loucos ali no início, né, daquela ideia. Então vem como algo novo também. Então essa é uma das medidas para você ver se aquilo ali é intuição ou foi uma visão, né, como a gente chama, uma visualização de algo. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Quando eu estava nessa fase ainda de transição da minha carreira, eu não tinha ainda a percepção, por exemplo, que eu queria montar um espaço de terapias. Eu não tinha esse sonho ainda. E aí eu lembro que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, 4 talvez, eu estava fazendo outra coisa, não estava pensando em carreira, eu ainda era, né, professora universitária da educação física e tudo, e do nada assim me veio toda a imagem que eu ia ter um espaço, que ia ser no meio da natureza, que ia ter muita paz, que ia ser próximo do mar, ia ter vista para o mar, muito similar do que é hoje na minha vida. Mas eu não estava pensando sobre isso. E veio essa, tipo, uma imagem assim,
E eu deixei isso guardadinho lá, nem fiquei pensando muito sobre isso, né? Deixei que na hora certa ia acontecer e foi como aconteceu. Então, a intuição vem muito isso como um sopro, tu não tá muito pensando naquilo. Então, se você tá se apegando muito às questões da fantasia e dizendo que isso é sua intuição, observe bem como vem essas mensagens para você. Se é em momento que você está em relaxamento ou se é em momento... Normalmente quando a gente está muito angustiado, ansioso e pensando muito sobre aquilo, é o nosso ego e a nossa mente que está mandando, é o nosso desejo e não a nossa intuição e a nossa sabedoria genuína e interior. Então, e eu acho que isso talvez seja a diferença de quando a gente vê que a intuição pode gerar um desconforto, porque ela vai nos trazer a confiança também, né? Isso é um legal de observar. Ela vem uma ideia que pode ser até muito maluca na sua cabeça, mas ela vem junto aquele desconforto, meu Deus, será que é isso? Mas vem com uma onda de coragem junto pra gente executar, né? Por isso que a gente deve sempre ouvir a nossa intuição, mesmo que ela pareça meio ilógica, meio irracional ali no momento que ela se apresenta. E quando eu tô, por exemplo, tendo uma tomada de decisão e quero utilizar a minha inteligência interior, a minha intuição, aí depois que eu tomei a decisão, eu vou ficar em paz. Aí sim essa dica de observar o corpo serve muito. Eu vi aquilo, apareceu aquela ideia, pareceu uma maluquice, me deu um desconforto, será que é isso? Será que vai dar certo? Mas quando eu digo sim, é isso, eu vou fazer isso, eu sou ajudado, enfim, né, apoiado pelo meu eu superior, enfim, por Deus, pelas energias que vocês acreditam, a ter essa coragem, essa confiança para fazer isso, mesmo essa ideia não parecendo ter muito pé e cabeça no início, e o meu corpo fica em relaxamento após a tomada de decisão correta, né? Então, eu acho que essas dicas são importantes e podem te ajudar a diferenciar o que é intuição do que é a tua inteligência, né? O que é intuição do que é fantasia e do que é paranoia do nosso cabeção aí que vive inventando coisa e contando mentiras para nós. Espero que tenha ajudado vocês, pessoal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.